né? A gente tem o MBL, que eu admiro demais, tô sempre acompanhando o MBL. Admiro o Adrilles também, né? Não, verdade, admiro. Bom, eu me identifico com 80% do que vocês falam e um pouco a mais do que o Arthur fala, né? Porque eu não realmente... sou vocês, eu sou uma pessoa. Não, calma. sim, mas... Ele é um grupo, eu sou eu. Não, você pertence a um outro grupo ali. Tá, mas eu tenho divergência com todos os Como juntar esse grupo hoje para poder ter mais força uma direita? Quais seriam... Qual seria a forma, a proposta que ambos concordariam, né? Para poder juntar forças? Fala, mamãe. Bom, eu acho que é o seguinte, eu não quero me juntar com ladrão, né? Eu acho que se as pessoas querem juntar a direita, então foi o seguinte, vamos fazer com que ladrão não seja candidato, né? Eu acho que o Flávio Bolsonaro, e eu repito aqui, o Flávio Bolsonaro é um ladrão, ele é um rachador, é um vagabundo, né? Ele não vai unir direita coisa nenhuma, ele só vai criar segregação. Haja vista que ele não consegue unir nem a própria corte, né? Enquanto o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, tá lá tentando se humilhar, dá pra falar, não, ô pai, me dá mais atenção aqui, olha o Nicolas roubando todo o nosso protagonismo. O próprio Flávio sabe que não pode brigar com o Nicolas agora, e fica, não, calma aí, Eduardo, não briga com ele agora, meu. Pô, a gente tem que soltar o papai também, né, que o papai tá ferrado lá. Então, eu não vou me unir com essa galera, porque, primeiro que, como eu te falei, o candidato é ladrão. Segundo que existe uma desordem da própria casa. Então, assim, eu acho que a gente tem que superar o que se chama de bolsonarismo, que pra mim não é nem direita, né? Eu não acho que uma direita de verdade. E aí os clássicos, né? Coloca a petista na PGR, coloca Cássio Nunes no STF, que é um garantista, acaba com a Lava Jato, sanciona a lei que acaba com delação premiada e cria juiz de garantias, acaba com decisão monocrática, com o fim da decisão monocrática, né? E depois sofre na mão dessas próprias. Então eu acho muito triste que a gente hoje ainda pense em unir a direita. Eu sinceramente, eu nem sei se o Adriles acredita que haja alguma união, né, Adriles? Eu acho que... possibilidade de união. Eu acho que não, cara. Eu acho que eu vou você te entende que vai ter união, meu rapaz. Então vambora. Vamos lá, eu tô pronto. Primeiro, respondendo, em um ponto eu comecei concordando com o Arthur. Eu também não quero me unir a ladrão. Eu não quero me unir a Lula. Eu não quero ir para um segundo turno em que uma direita rachada pregue o voto nulo, como infelizmente seu grupo MBL pregou no segundo turno de 2022. Sim. Vocês, infelizmente, Arthur, eu tenho que fazer essa crítica a vocês. Vocês ajudaram a entregar o Brasil nesse caos, nesse desastre, nesse esgoto do judiciário que a gente está comandado e capitaneado por um consórcio entre Lula e o STF. Eu tenho também críticas ao bolsonarismo. Eu tenho críticas ao Bolsonaro, até porque eu não sou queridinho nem do Nicolas, nem do Eduardo, nem do Flávio. Tá todo mundo lá hoje com o Flávio. Hoje eu não tô. Mas por exemplo, você acha que o Flávio é ladrão? Não. Não, Flávio porque não é o seguinte, da mesma forma que eu não acho que o Renan, ou você, ou ninguém do MBL é ladrão. Todos vocês têm acusações. Calma, todos vocês têm acusações de corrupção também. Não. O Flávio tem o MP já entrou no MBL no processo. Deixa eu responder. Não. Calma, que eu tô fazendo uma defesa de vocês. Eu sei, né? Mas é que o MBL não responde nenhuma acusação de corrupção. O seguinte, não, tem 60 processos que o Renan responde exatamente por não tem nada a ver, o Renan nunca nem mandato. Presta atenção. O caso do Flávio, já que você quer tocar nesse assunto, eu vou tocar de maneira rápida e incisiva. O caso do Flávio é uma acusação de rachadinha que foi parada na justiça. O STJ enterrou o caso porque não era competência da primeira instância, depois foi enterrado. O Queiroz assumiu a rachadinha, tá? Eu não sei se você sabe, 80% dos casos de rachadinha são feitos sem a anuência e sem a percepção da própria pessoa que eventualmente está lotando o gabinete. Eu estou dizendo que eventualmente, falando de maneira clara, o Flávio pode não ter sabido do que estava acontecendo debaixo do seu nariz. Deixa eu terminar. Ele não sabia que a escola dos filhos estava sendo paga pelo Queiroz? Talvez ele não tivesse nem ciência disso. Ele não viu. Nem ciência disso. Tem ciência disso, talvez ele fosse uma coisa complacente em relação ao próprio Queiroz, que admitiu que anuiu que fez a rachadinha. Outra coisa, então, por exemplo, um policial militar que pagou um boleto de 16 mil e falou que esqueceu como foi reembolsado, isso é uma coisa normal? Você sempre empresta 16 mil pro seu amigo? O que você pode acusar o Flávio de maneira concreta e objetiva é que ele não tinha ciência completa do que passava no seu gabinete. Você vai chamar ele de ingênuo? Eu também vou achar ele de ingênuo. Pô, mas aí eu também quero ser ingênuo. Mas enquanto não houver uma comprovação de que ele tinha um liame, uma relação direta com o chefe de gabinete que admitiu que fazia uma rachadinha, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra você. Ele era chefe de gabinete dele, bicho. Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra você no primeiro debate. Bolsonaro
nunca teve uma acusação direta de corrupção contra ele. Nunca. Nada. Apenas dos seus, em alguma medida, apaniguados. É complicado você administrar uma estrutura de um Estado gigantesco e nunca haver um escândalo de corrupção dentro dessa estrutura. No gabinete é a mesma coisa. Sempre tem um cara, você já trabalhou no gabinete como deputado estadual, tem um funcionário. Eu já demiti 2 funcionários meus por falcatruas, meu amigo. Eles pagaram a escola, eles pagaram a escola dos seus filhos? Não pagaram então nada pronto. pra mim. Não pagaram nada pra mim. Mas eu não posso dizer de maneira peremptória que o Flávio é um ladrão, uma vez que a você justiça precisa dos votos da galera que gosta do Flávio. Por falta de evidência de provas, assim como eu não posso dizer que o Renan também é ladrão por causa de 60 processos. Adriles, vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte, o mérito... se coloca é o seguinte, mas essa nem foi a pergunta. Deixa eu terminar a pergunta. Mas calma aí, Adriles, é que você falou uma coisa assim, você falou que o processo dele foi enterrado por falta de provas. Isso não é verdade. O processo dele foi travado pelo Gilmar Mendes. Não se analisou o mérito. Não se analisou. Não se analisou. Não foi. Em fevereiro de 2005. Não. Você tá dizendo que o Gilmar Mendes teria sido complacente com o filho do Bolsonaro, que é uma das pessoas mais odiadas da história do STF? Sim. Calma. Por quê? Adriles, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou te mostrar uma coisa. Em fevereiro de 2025, não acredite em mim, pode usar o Google agora e pesquise. O Gilmar Mendes travou o processo do Flávio Bolsonaro. Não foi travado pelo STJ. Não foi. Adriles, deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Adriles, você é político, você sabe. O Flávio Bolsonaro ganhou a eleição para senador em 2018. A partir do momento que ele se torna senador, ele pediu 11 vezes o foro privilegiado. Então, mesmo que o STJ quisesse analisar o mérito, ele não poderia, porque o caso foi puxado para a instância superior. Novamente, faz o seguinte, isso aqui é uma coisa. Isso aqui é uma coisa bem legal da gente discutir. Porque isso é objetivo. Isso não é minha opinião nem a sua. Quem está ouvindo vai entrar no Google agora e vai ver se eu estou mentindo ou se o Adriles está enganado. Você vai ver se o Gilmar Mendes não travou o processo do Flávio Bolsonaro em fevereiro de 2025. O Flávio Bolsonaro, se ele não tinha competência. Ele tinha. Se eventualmente o STJ que devolveu o caso Adriles, vamos lá. Tirou o caso da primeira instância. Adriles, você é inteligente. Vamos lá. Arthur, vamos lá. Quem tem foro privilegiado? Quem julga quem tem foro privilegiado? Qual que é a ideia que você acha do Gilmar? Supondo que você tenha razão. Por que o Gilmar Mendes travaria o processo? Vamos lá, então só assume então que eu tô certo. Quem tem foro privilegiado é julgado por quem? Pelo STF. O Flávio Bolsonaro, senador, tem foro privilegiado? Tem, com certeza. Então acabou. Então ele é julgado pelo STF. Mas não foi o STF que julgou. Gente, assim... Posso? Por favor. Aqui, ó, tá CNN Brasil, tá bom? 8 de novembro... Peraí. É só ver. E a pergunta, quem travou o Flávio STJ anula decisões contra Flávio Bolsonaro. De quando que é essa notícia? Oi? De quando que é essa notícia? Peraí, só ver aqui no final. Isso foi anulado pelo STJ. Dá licença, de quando que é essa notícia? Deixa eu só ver aqui. Porque agora entrou isso aqui. Estão confusos, eu sei de cor. Eu sei de cor. Então, façam o seguinte, ó. Pesquisem se o Gilmar Mendes, em fevereiro de 2025, não travou o processo dele desta justa forma. Ele falou, vocês não podem analisar isso, então traga o mérito para o STF. Esta notícia é sobre o que eu estou acabando de dizer agora. Mas o STJ que travou. Não, gente, meu Deus do céu, gente. Vamos lá. O STJ falou, eu não posso analisar isso, porque o processo não cabe mais a mim. O STJ não olhou e falou assim, não tem provas que o Flávio rachou. Não foi isso. Leia a matéria. Não sejam leitores de manchete. Leiam a matéria. A matéria diz o que eu estou dizendo aqui. Eu falei isso. O STF puxou o processo. Logo, eu, STJ, não posso mais julgar. Mas o STF não analisou o mérito também do projeto. É o que eu estou dizendo, cara, desde o começo. Travou. É o que eu estou dizendo desde o começo. Por absoluta ausência de qualquer tipo de evidência. Qualquer pessoa pode voltar o cursor. Adriles, deixa eu falar uma coisa. Você é um cara que você fala muito alto e muito rápido, mas você tem que ser preciso nas suas falas. No começo da sua fala, você falou, a investigação dele foi travada por absoluta falta de provas. Volte o cursor e veja se o Adriles não fala isso. Por isso que a gente tem que pensar muito bem nas palavras que a gente vai usar. Eu estou dizendo pra você, o mérito do Flávio Rachador nunca foi analisado pela justiça. Ele foi travado numa manobra do Gilmar Mendes. Do Gilmar Mendes. Manobra é uma questão subjetiva, Arthur. Vamos lá, então vamos tirar... Eu te dou esse mérito. Não adianta gritar, É mentira, mas eventualmente eu te dou esse mérito. Você acha que o Gilmar travou a possibilidade de investigação do Flávio Bolsonaro? Eu não acho. O Gilmar Mendes
Os demais ministros Isso do é STF, com exceção de 2, são os maiores inimigos. São os caras Então, que jogaram o Bolsonaro então, na cadeia. Ele tá dizendo peraí, que o Gilmar peraí. Mendes, que é um algoz do bolsonarismo, então por quê? que é um algoz da Então direita por quê? bolsonarista, Então travou por quê? as investigações Adriles, contra o Flávio, que é o filho do Bolsonaro. Então me responde por que o Esse é Jair o Bolsonaro princípio da crise falou que pro a gente Eduardo vive. Bolsonaro não criticar o Gilmar. Hein? Porque o Bolsonaro Olá. ele cria exatamente numa coisa chamada instituição. Ah. O grande mérito do Bolsonaro foi o grande... Agora, deixa eu terminar. O grande mérito do Bolsonaro é o grande erro dele. Ele achou que ele poderia Ele é bonzinho conversar... demais. Exato. Ele ele é poderia conversar com ministros do STF, porque ele acreditava na possibilidade de diálogo institucional Tá. com gente como Então Gilmar outra, Mendes, então outra. com gente como Dias Então Toffoli, outra, então com outra. gente como Beleza. o próprio Alexandre de Moraes. Por que ele apoiou o irmão de Gilmar Exatamente, ele é Mendes? o antigolpista. Não, Quem não, deu não, golpe não na adianta República, gritar, e você Adriles. sabe disso, Não foram adianta os ministros do Não STF adianta gritar. que alijaram Bolsonaro de calma, qualquer Adriles, tipo de Adriles, exercício calma. de poder real Não fica nervoso como presidente comigo. da Deixa República, eu- jogaram ele na eu só tô cadeia. trazendo E o fatos. Bolsonaro, Não adianta- confiando na possibilidade de diálogo, confiou nessas pessoas ao Adriles, ponto de ser preso. Adriles, calma, Adriles. Pela ingenuidade e pureza, foi preso porque ele é muito puro. da sua Tá, confiança deixa eu falar uma nas coisa. instituições. E os caras ainda chamam o Adriles. cara de golpista. Adriles, Vocês chamaram deixa eu o te cara falar de uma coisa. golpista. Pelo Não amor de adianta Deus, você gritar, me responde essa daqui. Por que o Gilmar Mendes, então, teve um irmão apoiado pelo Jair Bolsonaro pra uma prefeitura em Goiás? Isso não No Mato Grosso, Isso não desculpa. é um problema, cara. Porra, O Bolsonaro já apoiou. O Bolsonaro já apoiou até o Datena. Deixa eu Pelo amor de vou Deus. me unir com você. Deixa eu ver se eu entendi. Então, esse ano que é 2026, eu tenho que achar que o Flávio Bolsonaro não sabia que as escolas dos filhos dele estavam sendo pagas pelo Queiroz. Eu tenho que achar que o Bolsonaro falou pro Eduardo, não criticar o Gilmar Mendes, porque ele é bonzinho demais. E ele apoiou... Calma, não é ilação, isso... Isso é ilação. Pelo amor de Deus, Adriles, isso é fato. Isso é ilação. Agora, vamos lá, tem mais quero uma. acreditar Agora eu no Renan, também tenho... apesar dos Calma. 60 processos, Agora eu honesto. também tenho que acreditar, que o Bolsonaro apoiou o irmão do Gilmar Mendes, porque... Por quê? Eu nem sei por quê. O Bolsonaro Por quê? apoiou a Joyce Hasselman. O Bolsonaro Não, apoiou cara, o Alexandre não. Frota. O Para, Bolsonaro apoiou o Pera lá, astronauta, que é uma pera lá. porcaria de senador. Foi só mais o um erro. Bolsonaro teve erros. Então vamos lá. Então Teve erros. vamos confiar uma E coisa. eventualmente ele poderia querer estabelecer um princípio de parceria política com o Gilmar Com o Gilmar Mendes. Pois é, burro. Ele errou, cara. Ele errou em Posso várias falar? Eu confianças. quero ser ingênuo Ele igual o errou Flávio em várias aqui. confianças. Eu quero ser burro igual O cara o foi Jair. esfaqueado pelas costas porque Tão ele pagando. confiou excessivamente Pessoal, nas estão instituições pagando das as pessoas escolas do que meu fazem filho parte aqui, do eu nem STF. sabia. Estão pagando o plano de saúde da escola da minha filha, eu nem sabia. Pô, o policial me emprestou 16 mil reais, eu sou tão ingênuo que eu nem Ele vi. poderia nem saber disso. Adriles, pelo amor de Poderia Deus, nem velho. saber Para, disso. cara. Ô, para com isso, velho. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar coisa. Posso falar por que o Vou te Jair falar, Bolsonaro eu vou perdeu a te falar, eleição? eu vou te falar Porque por- as pessoas acordaram. Os caras olharam e falaram assim, eu não sou otário o suficiente pra acreditar nesse golpista, nesse ladrão desgraçado, que colocou petista na PGR, Cássio Nunes no STF, fez tudo isso que eu falei. O golpista E ainda a desgraçado gente é vai o ter... Bolsonaro? E a gente vai ter que acreditar ainda que o golpista Flávio é o Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro é honesto. Ele não sabia, Filho, deixa eu pessoal. te falar Deixa eu uma falar, coisa. ele não sabia que os funcionários dele sacavam 90% do salário no caixa eletrônico da Alerj. Então não era 90% Ele não do salário. sabia, Tudo bem, pessoal. tem uma série Ele tava de muito ilações preocupado combatendo o comunismo. Ah, pelo Deixa eu amor te de Deus, falar, Adriles. Arthurzinho. Aí fica difícil, velho. Arthurzinho, deixa eu te Aí falar fica uma coisa. difícil, cara. Enquanto não houver um pronunciamento da justiça, como houve, por exemplo, em relação a Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado. meu Deus do Que foi céu. condenado, presta atenção. Que foi velho condenado. argumento da justiça. Não, que foi condenado em 3 Vorcar é instâncias. honesto? Deixa eu terminar. Vorcar é honesto? Vorcar não foi condenado ainda, mano. Bocudo. Enquanto não houver um pronunciamento formal da justiça que houve, por exemplo, no Lula, que é um Entendi. caso que todo mundo conhece, 3 instâncias, condenado por uma dezena de juízes, foi retirado da cadeia, aí sim, por uma manobra de juridiquês e uma manobra política do STF para colocar-se contra Bolsonaro e vencer Bolsonaro. Enquanto não houver um pronunciamento formal da justiça, não houve sequer uma investigação aprofundada. Aí você tem razão. Entendi. Sobre não houve Entendi. um pronunciamento dos 60 processos que o Renan Santos sofre, Então- por exemplo. então- Enquanto não houver pronunciamento sobre Renan, sobre Flávio, sobre Bolsonaro, eu vou continuar dizendo o que eu Entendi. te disse no primeiro debate que a gente falou. Bolsonaro é uma virgem. É Iracema. Isso não foi comigo, A não. virgem, Foi comigo, não. A Foi virgem comigo, não. dos lábios de mel. Isso aí foi intocável 21, pela corrupção. isso aí foi 21. Flávio também é uma virgem. Isso e o Renan foi também é uma 21, virgem. isso foi 21. 3 virgens. Não, 3 não, vamos virgens. lá, Não há Adriles. nenhum tipo de condenação por corrupção. Então, deixa eu entender aqui. Então, eu Nós quero me vamos unir com falar do você. Flávio o programa inteiro? Não, eu quero me... Calma, quer fugir já, bicho? Vamos Mas já entender, vamos esgotou. resumir aqui. Vamos lá.
eu quero entender, então, por que eu tenho que votar no Flávio? Porque o Flávio é o candidato, o seu candidato, né? Então, não vamos falar do meu candidato, vamos falar, sei lá, das estrelas. Não, vamos falar do Flávio. Eu quero votar no Flávio. Então, pra votar no Flávio, eu tenho que entender o seguinte. Já que a justiça não julgou, eu tenho que fingir que tá tudo bem os assessores dele sacarem 90% do salário na caixa eletrônica da Leste. Calma, isso não é minha opinião. Isso é o COAF, é dado do COAF. Outra coisa, eu tenho que acreditar que o Queiroz pagava escolas e planos de saúde das filhas do Flávio, mas ele nem via. Eu tenho que acreditar que os celulares dos funcionários do Flávio, que estavam no GPS fora da Alerj, no horário de trabalho, ele também não via. Eu tenho que acreditar que quando o Queiroz assumiu que fez rachadinha e se escondeu na casa do advogado da família Bolsonaro, do ACF, lá em Atibaia, ele também não sabia. Eu tenho que acreditar que quando um policial militar pagou 24 mil reais de panetone na loja do Flávio, ele também não sabia. Eu tenho que acreditar que quando o policial militar foi lá e emprestou 16 mil reais pra ele e esqueceu como foi devolvido, ele também não sabia porque a justiça travou através do Gilmar Mendes. Aí tem mensagem, calma, aí tem mensagem do Jair Bolsonaro para o Eduardo. Não critique o Gilmar Mendes. Aí tem apoio do Jair Bolsonaro para o irmão do Gilmar Mendes com a prefeitura. Pessoal, vamos acreditar que eles são todos virgens intocáveis. Deixa eu te falar, Adriles, usando a tua analogia. O Flávio Bolsonaro é uma prostituta que se você der um pouquinho de dinheiro de rachadinha, ele fica de 4 pra você. Eu não me uno com esse tipo de gente. Isso é uma ofensa pessoal que você tá fazendo. Não é, pessoal, é uma analogia. Você sabe o que é uma analogia? Não, isso é uma analogia ofensiva, né? Sim. Você sabe o que é uma alegoria em forma de metáfora de ofensa pessoal. Uma analogia é uma coisa, uma ofensa pessoal é outra. Prostituta. Deixa eu te falar uma coisa. Prostituta se vende por dinheiro. Prostituta igual ele fez. Quem se vende por poder. Exatamente. Quem se vende por eventualmente possibilidade de ascensão ao poder. Exatamente. O MBL, eu não digo que vocês são prostitutas, mas o MBL se vendeu, por exemplo, por uma ascensão de poder, fazendo uma comparação esdrúxula entre um caso que não foi sequer analisado no mérito do Flávio Bolsonaro e que vocês colocaram ao mesmo patamar de um Lula. Que praticamente vocês ajudaram a eleger em 2022 pelo voto nulo apregoado que vocês tiveram. Não, vamos lá, não, agora deixa eu terminar. Vamos lá. Vocês calcularam politicamente, vou dizer de maneira bem direta, a vitória do Lula para que vocês se colocassem como oposição de uma direita liberal, limpinha e ascética que não é. Vocês têm dezenas de processos. Não temos nenhum. Tem. Tá no Cita Google. um. Tá no Google. Cita um. Tá no Google. Tá no Google, cara. Não vou citar todos os Você tá me falando. Deixa eu terminar. E aí vocês abriram mão dos seus princípios, porque vocês em 2018 apoiaram Bolsonaro no segundo turno. Tem 60 processo de corrupção tem um monte. sobre Renan Santos. O Beraldo era exatamente um cara que eventualmente foi acusado agora de sonegação fiscal. Deixa eu te falar uma coisa. Tô citando um. É isso que você quer. Corrupção. Você não sabe o que é corrupção. Deixa eu terminar meu argumento, por favor. Corrupção é roubo de dinheiro público. Deixa eu terminar meu argumento. Vamos lá. Você sonegar imposto é exatamente... Vamos lá. Movimento Brasil Livre e seus líderes enfrentaram diversos processos judiciais, incluindo investigações por lavagem de dinheiro, calote trabalhista, dívidas fiscais e ações de indenização por danos morais. Figuras como Renan Santos acumularam dezenas de ações e o movimento também utiliza processo para contra-atacar. Sabe qual é a diferença? Não, pera. Esse do mérito foi analisado. Presta atenção. Não adianta você gritar. Eu não acho que vocês são culpados. Mas não é a sua opinião. A justiça analisou. Peraí. Também, meu querido. Voltamos. Tá no Chupim. Voltamos com o Chupim na Metropolitana, além dos canais. Só um momento, peraí, Adriles, peraí, voltamos aqui ao vivo na Metropolitana, além dos nossos canais digitais aqui. O Adriles não para de gritar, bicho. Mano, eu queria... Os acadeiros! Eu tô querendo defender os caras. Eu queria estar na rádio agora pra escutar esse filosofo. Calma, Adriles. Calma. Pera lá, tamo na rádio. Olha... Tô tentando defender os caras, trazer os caras pra direita da luz. Adriles, calma, por favor. Eu não defendi a pergunta... Mas calma, mas acabamos de voltar na rádio. Calma. Agora? Voltamos. Tava nas redes sociais. Você já arrumou confusão com alguém por conta de futebol? Como foi? Conta pra gente, Jefferson. Boa noite, galera do Chupim. Aqui é o Jefferson de Itaquera. Já rolou a treta por causa de time, sim, no banheiro do serviço. Tem um senhorzinho que é corintiano lá, vulgo, bigode. Chamei ele de palmeirense, pesei o clima dentro do banheiro, hein? Velhinho, faltou infartar lá dentro.
Muito bem. Valeu, Chupim. Forte abraço. Valeu. Hoje, mamãe falei aqui, o Arthur Duval e também o Adriles Jorge, ex-BBB. Não, pera aí, vai merda. Puta que pariu. Sou poeta, escritor, vereador. Você o caralho. Tá achando que eu sou na Paula Reis? Tá sacanagem isso aí, né? Esse eu vou defender o Adriles. O Adriles é muito mais que um BBB, de verdade. É muito mais. Bartol, pergunta. Eu queria fazer uma pergunta pros dois, o seguinte, a gente tá vivendo um mar de corrupção, a gente tá vivendo um mar de milhões, a gente tá vivendo escândalos de tudo quanto é forma e jeito. E aí, o Arthur fala exatamente em tudo aquilo que ele desfilou agora sobre o Flávio Bolsonaro. Sim. E do outro Que lado... ele falou não, que ele tava falando no off. pra Exatamente, é no off, é. E aí o que acontece? Do outro lado, nós temos um cara tentando dizer que ele tem que permanecer no governo porque ele tem uma história a defender. Ou seja, mediante esses dois fatores, sendo que um é considerado pelo que o Arthur acha que ele é, e o outro se apresentando como todos nós estamos vivendo e sabendo. Quem seria o candidato para que a gente pudesse sair desse lamaçal? Que tem chances, né? Candidato que Tirou o teria Renan. chance pra tretar com o Lula, pelo amor de Deus. Bom, o Renan já tá em terceiro lugar, né? Não, não tá em terceiro. Ele tá em terceiro lugar, isso não é minha opinião, novamente. Isso não é minha opinião, Tem novamente. 2% terceiro. Isso não é minha opinião, Vai lá, Adriles. vai lá. E outra coisa, quando eu disputei a prefeitura de São Paulo, também todo mundo dizia que eu não tinha chance, né? Eu tinha 1% na pesquisa. A Vera Lúcia do PST tinha 2%, ela tinha o dobro do que eu tinha. 10, tá bom. Eu terminei com 10, junto com o candidato do Bolsonaro na época, que era o Celso Russomano, que já ia pra quarta eleição, se não me engano, de prefeitura, com fundo partidário, tempo de TV, etc, etc. Então, eu vou te dizer uma coisa, cara. Se o Renan tiver 2 votos, um vai ser o dele, o outro vai ser o meu. Porque eu não voto em ladrão mesmo que esse ladrão tenha chance. Se eu fizesse análise política, que até o Adriles denunciou aqui, não, vocês fizeram análise política por causa do Lula, etc, etc. Eu estaria apoiando o Bolsonaro, porque apoiar Bolsonaro dá mais like, apoiar Bolsonaro dá mais voto, apoiar Bolsonaro dá Só mais isso. apoio. Não, mas dá mesmo, Adriles. Todas as pessoas, inclusive, que saíram do MBL para apoiar o Jair Bolsonaro... é não apoiar Lula em 22, isso que vocês não, erraram. não, Você não, entende isso, Adriles, deixa eu te falar uma coisa. As Tudo bem, vai lá. pessoas que saíram para apoiar o Bolsonaro, não é que, eventualmente vou votar no Bolsonaro. Não. As pessoas que saíram para lamber as botas, para pagar o pedágio Não é completo do isso, bolsonarismo. cara. Cara. Eu não lambi bota de ninguém, eu não queria que o Lula voltasse. Eu não tô falando você, eu não tô falando Pelo amor você. de Deus. Mas, por exemplo, o vereador mais votado da cidade de São Paulo, né, que disputou com você, inclusive, que é o Pavanato, ele fez exatamente isso. Ele perdeu uma eleição com a gente. Daí, aliás, eu o nunca mudei Holliday de perdeu. ideia. E aí, o que ele fez? Ele mudou de ideia, então vai. né, e aí ele virou o maior puxa-saco do Bolsonaro, foi o vereador mais Não votado. pode ter tido uma epifania de luz? Ah, claro, nossa, Você não o cara pode ter tá uma na Paulista, epifania de claro, luz? o cara tá um dia comigo na Paulista pedindo impeachment do Bolsonaro, no outro ele fala, não, o Flávio Bolsonaro não é rachador mesmo que as escolas dele tenham sido pagos pelo Queiroz e ele não sabia, de repente ele mudou de ideia. O que eu tô dizendo é o seguinte, é uma mudança de ideia muito conveniente. Tá bom. De repente ele virou o vereador mais votado de São Paulo. Então se a gente fizesse esse cálculo político, eu não estaria nem discutindo aqui que Bolsonaro é ladrão, não é? Eu ia falar, cara, pra onde estão os votos? O que eu tenho que votar em 2024? É um Pablo Marçal que tá bombando? Então eu tô com o Pablo Marçal. Quem tá bombando agora? Puta, quem tá bombando agora é o Flávio. Então eu tô com o Flávio. A gente não faz isso, cara. A gente escolhe batalhas às vezes pra perder, mas a gente vai até o fim naquilo que a gente Arthur, acredita. Eu não gosto de fazer nem isso no debate, mas eu tenho que puxar uma frase antiga sua. Bora lá. Você disse explicitamente, recentemente, numa entrevista, o seguinte: se o Flávio, ainda que eu admitisse e percebesse que ele fosse um rachador, se eu soubesse que ele ia resolver os problemas do Brasil, eu votaria nele. Sim. Eu tô dizendo Mas que ele ele não pode. vai. Eu tô dizendo que ele pode, porque ele é filho de um homem que tá sendo torturado. Ele é filho de um homem cuja tortura no próprio corpo reverbera a tortura na própria república. Vocês Então, acordaram, vamos deixa eu seguinte, terminar. Vocês o- acordaram tarde pro fato que a gente vive, eu acho que vocês têm essa percepção, praticamente uma ditadura persecutória do STF. E essa ditadura persecutória do STF redundou em corrupção. Em um juiz que tem uma mulher que recebe 129 Sim. milhões de reais pra fazer lobby de um banqueiro Sim. corrupto Por que investigado. o Flávio não pede impeachment dele? O banqueiro corrupto investigado Por que que o Flávio eventualmente não pede deveria ser impeachment julgado. O Flávio Bolsonaro eventualmente está Não trabalhando pelo impeachment do não Alexandre tá. Moraes. Quando perguntado, Vocês- quando deixa eu perguntado, terminar, ele fugiu da Arthur, pergunta. deixa Eu eu quero terminar. estar junto com o Flávio Deixa eu falando assim, ó. terminar, Eu quero Arthur. impeachment do Alexandre Deixa eu Moraes. terminar. Eu quero Dias Toffoli na cadeia. Ainda Não tem uma coragem de fazer isso. campanha. Se ele eventualmente falar isso, eu vou apoiar ele ainda mais. Mas ele é um candidato que acabou de entrar no inquérito em que ele pode ser preso, ele pode ser tornado tá. inelegível. Por isso que Então ele tem ter votou a lei da cálculo misoginia, político. por causa do Por PT. exemplo, Por isso que ele cálculo votou político. errado no fundo Arthur, eleitoral. deixa eu falar, É isso, desgraça. tá certo. Arthur, por exemplo, eu sou super amigo da Amanda Vettorazzo. Sim. Tá? Eu amo a Amanda Vettorazzo de paixão. E é uma grande vereadora.
independente de ser do MBL, eu não tenho esse problema. Por isso que eu acho, respondendo até a primeira pergunta, que eu acolheria vocês, quer dizer, eu acolheria. Eu acho que a direita deveria se unir sim. Eu não. Entendeu? E unir sim vocês, os nicolistas, Jamais. os bolsonaristas. Eu não me uno a ladrão, Adrilles. Você se une a gente. Eu não me esquisita, uno, cara. eu não A questão me que uno se a coloca ladrão. é a seguinte: vocês. Então, você quer contrapor isso de novo? Vocês diziam, Renan dizia, que o prefeito Ricardo Nunes era um membro do conluio do PCC. Aí, o que ele fez? Aí, um ano o que que ele depois, fez? aí vocês mudaram de Não, ideia. o que ele fez? Por quê? Porque vocês Que têm ele cargos fez? comissionados Ah, da não, prefeitura. Adrilles, Amanda Vetorazzo, que eu amo de Adrilles, paixão, Adrilles, tem uma Adrilles, subprefeitura Adrilles, vinculada ao prefeito. Adrilles, Então vocês mudaram de ideia. Não, Adrilles, deixa eu te falar. Vocês o que mudaram Adrilles, de ideia, Adrilles, Arthur. Adrilles. Arthur, O que o pelo Ricardo amor de Nunes Deus. fez com a empresa ligada ao PCC? Ele cancelou os contratos, cara. Mas Acabou. antes ele era então vamos vinculado fazer o ao seguinte, PCC. vamos fazer junto. Ah, ele se arrependeu de ser... Calma, Tô falando calma, do Adrilles, Ricardo, calma, ele se sem arrependeu de ser gritar, ladrão sem e gritar, aí ele sem voltou gritar, à calma. honestidade. Deixa eu falar Ele uma coisa. perdeu a virgindade, depois costurou Não, a xoxotinha não, ao pra contrário. dizer que Adrilles, não era presta ladrão, atenção, mas... presta atenção. Arthur, pelo amor de Deus, Adrilles, sem Arthur. gritar, você consegue, Pelo vamos amor lá. de Deus. Escuta Não, só. Arthur, mas eu não terminei. Escuta só. Você tá falando que o Ricardo Nunes, né? A gente falava que ele era ligado ao PCI. A gente falava porque De maneira realmente clara. Era. Renan falou, não vote nesse bosta ligado ao Tinha, PCC. calma, Adrilles, tinha uma Mas eu não terminei empresa, minha tem uma conclusão. empresa que eu reafirmo aqui, ela é ligada ao PCC. E a gente falou, Ricardo Nunes, por que você não tira esse cara do contrato? Assim que ele pôde, ele quebrou o contrato. Ele calou a nossa boca. Então eu estou ele não aqui... sabia que era do PCC antes? Eu estou aqui entendi. disposto a calar minha boca sobre o Flávio Bolsonaro. Eu estou disposto. Eu quero ver o Flávio justificar por que, novamente, por que as escolas dos filhos dele eram pagas pelo Queiroz, por que ele não pede impeachment do Alexandre de Moraes, por que o pai dele apoiou o irmão de Gilmar Mendes com uma prefeitura em Mato Grosso, por que tem uma mensagem do Jair Bolsonaro falando pro Eduardo não criticar o Eu já Gilmar, expliquei por tudo que isso. que um Eu já por que um expliquei policial tudo isso. emprestou 16 mil Eu já reais pra eles? expliquei Você não tudo explicou nada isso. disso. Eu já Então, vamos lá, expliquei vamos tudo lá. isso. Por que que cálculo por que político pra você fazer uma então- política de boa vizinhança com o Ah, Gilmar é boa Mendes, vizinhança. Então, pera que lá, eventualmente ele confiou nas Então, vamos lá. instituições, confiou Entendi, nas então, pessoas vamos lá. das Deixa- instituições, deixa- ó. só que as pessoas que ele confiou enfiaram Traíram a ele. faca na Então, vamos lá. cabeça Eu dele. tenho que confiar no Flávio, Não, olha é só. traíram, Que não é votou a favor traíram. da lei da misoginia, porque senão Foi uma o PT bosta, foi ia uma falar bosta. besteira. Beleza. Eu tenho que confiar no Flávio, que votou errado o aumento do fundão eleitoral 4 vezes. Ele apertou o botão errado 4 vezes. Pessoal, tava com o dedo eu todo. sou contra, Adrilles, só resta isso pra você mesmo. Fazer a piada. Porque o cara chegar e falar assim, eu sou contra o fundo eleitoral. Aí vem a pauta, ele aumenta, vota sim. Vem a segunda votação, ele vota sim. Votei errado, pessoal. 1 ano e meio depois, a mesma votação. Ele aperta sim de novo. Depois ele aperta sim de novo. Presta Votei atenção. errado, pessoal. Calma. Presta atenção, Arthur. Depois ele pega e fala o seguinte, pessoal, ó, eu não acho que é hora de ter impeachment de ministro aqui, né? Falando do Alexandre Foi Moraes. errado, foi Depois ele errado. fala que o pai dele apoiou o irmão do Gilmar Mendes. Arthur. Porque veja bem, às vezes o irmão do Gilmar Mendes não é do sistema. Desculpa, amor desculpa, de Deus, irmão Adrilles. de alguém, primo Desculpa, de alguém, Adrilles. tio Tá de alguém, faltando se apoiar coragem alguém. pra falar. Flávio Vamos lá. Bolsonaro é do sistema. Arthur. Flávio Bolsonaro não vai bater de frente com o STF nenhum. Arthur. Entendam isso. Arthur, Flávio Bolsonaro é não, ladrão. Vamos chamar o break aqui, a gente volta já já. Agora eu vou falar no break, cacete. chamar no Arthur, break, mamãe, pode falei. já. Deixa eu te responder de maneira direta. Política é o que Maquiavel diz ter sido, não o que São Francisco gostaria que fosse. Eu tenho meus senões em relação ao Flávio Bolsonaro. Eu acho que ele, inclusive, deveria ser mais incisivo em relação à possibilidade do impeachment do Alexandre de Moraes, da possibilidade do impeachment do Dias Toffoli, a possibilidade, inclusive, da dissolução do STF, porque virou exatamente um tribunal de conluio contra os interesses republicanos do povo. Entendeu? De maneira institucional, de maneira democrática. Ah, que crítica como prevê adoçada, a velho. Constituição. Que crítica Agora, adoçada. se você estabelece uma prática... Adrilles. Presta atenção, porra, deixa eu falar. O Flávio é ladrão, bicho! Presta atenção, cacete. É, mas Agora, se você... eu não quero que o Lula, Porra, cara, deixa eu ele falar, bata de Marcelo. frente com o sistema. Se você... Eu vou falar em cima de você. Então se fala. você estabelece uma política de guerra incisiva, concreta, é tudo que eventualmente o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli querem. Concordo se com você você. pedir, se você como candidato a presidente da com você. República pedir o impeachment com você. dessas pessoas, eventualmente essas pessoas vão dizer, olha lá o golpista. Eles vão falar a mesma coisa que falavam do Bolsonaro. Olha o golpista, olha o antidemocrático, Concordo com você. olha o cara que quer dissolver o Supremo Vamos fazer o Tribunal seguinte? Federal. Agora eu vou te terminar com Vamos uma fazer o seguinte. pergunta. Vai lá. Vou falar, infelizmente, puta que pariu, não quero falar. Da Amanda lá. Vetorazzo. Eu perguntei pra Amanda Sim. Vetorazzo ano passado, tá? Perguntei nos olhos dela, de maneira sorridente, cordial, gentil, por que vocês no MBL não apoiam o impeachment do Alexandre de Moraes? Ela se calou.
Imagina, a gente E ela tá se calou. E eu vou dizer por que ela se Meu calou. Deus do céu, Ela se Adriles. calou porque vocês tinham um partido a ser construído. Não, Adriles. Deixa eu terminar. A gente tem uma revista Deixa eu impressa terminar. contra o Vocês Alexandre tinham um Moraes. partido a ser construído e A quem gente era tem o uma revista presidente impressa. do Tribunal Superior Não, Eleitoral Adriles. era o senhor Alexandre E- Moraes. e que a gente se fez ele na época? quisesse arrebentar Que a gente com fez na vocês, época? ele arrebentava. A gente fez uma revista Foi contra cálculo ele. político, A vocês não gente- pediram Adriles. impeachment. Cálculo político, Não, Adriles, deixa eu que falar uma vocês não coisa. pediram Não adianta impeachment. gritar. É, mas Não é isso adianta que eu tô gritar. falando, Eu vou cara. trazer um fato pra Você você. tá falando, Calma, você tá calma, se criticando acalma, se o acalma. Flávio Bolsonaro Eu vou trazer um fato. pela mesma coisa Não, que gente do seu partido falava. Ah, se tirar o Adriles, Alexandre não. Moraes, Adriles, vai juntar outro Adriles, que tá tirando outro. Foi o que a Amanda falou pra Adriles, mim. desliga, Cálculo político. desliga um pouco Cálculo a político. histeria. Agora, Desliga deixa um eu pouco, terminar uma baixa um coisa pouco o aqui. volume. Deixa eu terminar. Vocês começaram Adriles, apoiando o inquérito de milícias digitais. Vocês Adriles, começaram pelo amor de apoiando Deus. as perseguições a Não, bolsonaristas. não, você tá a errado, políticos. você tá errado, Só você tá ano mentindo, passado você tá vocês tiveram mentindo. Uma Tá epifania mentindo. de luz e Então, dá acharam que licença. eventualmente, Deixa eu trazer do ponto fato de vista pra você. eleitoral e político, Dá licença. aí vocês Dá podem licença. receber dividendos Fato criticando número- o STF, Fa- porque dá- até a Globo Adriles, agora não adianta tá você criticando o gritar, STF. Adriles. Senão você não deixa eu falar. Deixa eu trazer quatro fatos. Amanda, você Deixa nega? eu trazer Amanda fatos. negou o impeachment do Alexandre Deixa Moraes. eu trazer assim fatos. como você tá criticando Deixa eu trazer fatos. a falta de pedido Deixa de eu trazer impeachment do fatos. Alexandre Moraes do Deixa eu Flávio trazer fatos. Bolsonaro. Fato número 1. Enquanto você tá falando que a Amanda se calou, a gente Calou. literalmente fez uma revista impressa e fizemos a segunda agora. Tem a ver isso, mano? O que tem a ver isso? Revistinha? Aquela que tem travesti? Não, meu irmão, gay? não, que isso é outra coisa mentira, né? É Mas tudo mentira? bem, Não vamos sei. lá. A gente O fez uma Rony revista falou. contra a agenda trans. E o Rony mentiu, que é do teu Mentiu? time. A gente tem uma capa de uma Eu sou revista time da contra. Adriles. Calma, Adriles, deixa eu te falar uma coisa, ó. Nicoletes e o Quando Eduardo depois que não você, gostam de mim, depois que eu você sou grita sozinho. e solta os seus E eu fatos. quero te trazer pra- Calma, deixa eu trazer os fatos. Eu te perdoo. Fato número 1. Eu Fato perdoo número... Eu não quero você teu ser perdão, metido com o Adriles. Alexandre Eu não Moraes. quero perdão de quem Eu apoia te ladrão. perdoo. Deixa eu te Vem, falar uma coisa. MBL, Adriles, abraça assim, a mão da direita Adriles, deixa eu te falar uma luz. coisa, deixa eu te falar uma Vota em coisa. mim pra presidente. Quando você for interromper outra pessoa, você pelo menos interrompe com fatos. vai lá. Eu vou trazer Não, fatos. um fato. Fato número Vocês 1. pediram, Eu não vocês- consigo falar os vocês fatos, cara. anularam. Deixa eu falar os Pera, fatos aqui. pera, deixa agora eu- vai. Fato número um, que agora eu vou até fazer um antes. A gente fez uma revista impressa contra a agenda trans, que o Rony Gabriel mentiu que era a favor. Fato número 2, enquanto você disse que a Amanda se calava, que é uma mentira, a gente fez uma revista impressa. Calma, meu! Fodeu pra mim. Deixa eu terminar. A gente soltou uma revista impressa contra os superpoderes do Alexandre Moraes e estamos soltando outra agora. mas não pediram impeachment. Número 3, nós estamos pedindo impeachment O do Alexandre Flávio Moraes faz críticas ao Alexandre antes do Moraes Flávio também. Bolsonaro. Cadê o impeachment? Quarto ponto, sabe quem Não foi a pediram. favor do inquérito legal Não das pediram. fake news que nós criticamos? Sabe quem foi a pediram. favor? Sabe quem foi a favor? O Cássio Nunes, ele tem posicionamento escrito a favor do que inquérito. se foda o Cássio Não, sabe quem indicou ele pra STF? Jair Bolsonaro. ruim, indicação Calma, ruim. deixa eu terminar, Bolsonaro, Adriles. apesar de ter feito Deixa eu um governo terminar. brilhante, ele Deixa eu indicou gente terminar. ruim. Ele só errou em indicar um É o garantista motivo do a favor Bolsonaro. do inquérito ilegal da fake news pro STF. Pessoal, fora isso, ele é Ele teve patriota. Vamos lá. Sabe quem é a favor do inquérito ilegal das fake news? O André Mendonça, que foi a segunda indicação dele, assessor Eles do não Toffoli. sabiam até onde ia chegar. Eles nunca sabem Eles de não nada. sabiam até o onde Flávio chegar. não sabe que Não, estão mas pagando foram a escola do burros. filho dele. Foram ingênuos. O Gilmar Foram Mendes não ingênuos. sabe que o Foram Flávio é ingênuos. ladrão. O outro não sabia que ele era a Foram favor. ingênuos. Ó, pessoal. Mas eu não tô não defendendo o grita, André não Mendonça e o grita. Cássio Nunes, Calma, Cacilda. Mona. Calma, Você tá Mona. debatendo Calma, com Mona. espantalho, Calma, eu quero Mona. saber por Calma, que Mona. vocês, Calma, Cacilda, Mona. Calma. vocês não Calma. pediram o impeachment do Alexandre Moraes Eu tô até acabando. esse Calma, ano. Mona. Esse ano vocês estão Calma, pedindo Mona. impeachment. E Calma, você tá Mona. criticando o Não Flávio, adianta você gritar. que não pede Não adianta você impeachment. gritar. Coisa Não que adianta você vocês gritar. demoraram Não 10 adianta anos pra você fazer. gritar. Não Sabe adianta quando eu você pedi o gritar. Não impeachment do adianta Alexandre você Moraes? gritar. Num CIPEC em Não, 2022. deixa eu te falar uma 5 coisa, anos, meu irmão. quando eu já tava em Quem 2 inquéritos. pediu o Isso impeachment se do chama Alexandre coragem. Moraes foi o Isso se MBL chama ter na culhões. rua, em frente ao Vocês Banco não tiveram Master. culhões Você vai fazer de pedir o isso, vai impeachment do você, Alexandre Moraes. cara. Porque Você vocês apoia ladrão, fala Bolsonaro ladrão, aproveitaram do Alexandre Ninguém Moraes, aqui é criticando, virgem de arrebentando, lábios intocados. perseguindo Todo mundo e é ingênuo prendendo na hora que o dinheiro cai na bolsonaristas. conta. Vocês foram Agora, na hora de complacentes. combater A o prisão do comunismo, Felipe Martins, aí, que nossa, tá meu mofando Deus na do céu, cadeia todo até mundo é hoje. isso. Agora vem Podemos posar falar? de arauto da Podemos liberdade falar? contra o STF. Podemos falar? Depois de 10 anos. Eu acho que Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.